Olá, eu sou o pastor Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publisher editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe! Sugira novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do YouTube, especialmente para ter acesso à playlist Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem um grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. E no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso, eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Olá, você está aqui em mais um episódio desse programa chamado Exegese e Exposição. Aqui o nosso intuito é trabalhar textos da Palavra de Deus, usando os seus originais em grego e hebraico, e trazer mensagens que edifiquem a sua vida e o seu ministério, para que você também possa abençoar outras vidas se você for pregador e pastor de uma igreja local. Hoje estaremos meditando no Salmo 91, e o tema que você já percebe nesse podcast é proteção no curso da vida. Nós vamos estar então meditando sobre essa violência crescente que o nosso Brasil tem enfrentado, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu sou pastor auxiliar de uma igreja congregacional. E como a gente fica assustado, porque o Estado não garante a segurança dos seus cidadãos. É tanta violência, ônibus queimando. Esse ano de 2019 tivemos até um ônibus sequestrado na ponte Rio-Niterói, e quanto isso assustou a gente, deixou praticamente o Brasil inteiro em suspenso. Somente Deus é que pode nos proteger. A gente precisa entender isso. E o Salmo 91 vai falar justamente sobre isso, sobre o quanto precisamos da bênção do Senhor. Nós vamos ler então o Salmo 91, eu vou ler aqui com você na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado,
e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Observe o quanto é interessante esse salmo e o quanto ele fala de alguns aspectos importantes sobre como o Senhor trata com a gente, como o Senhor nos dá a sua segurança, né? E a primeira forma da gente entender isso é o primeiro tópico dessa mensagem, que é proteção certa no lugar secreto do Altíssimo. E você vai observar isso nos versículos de 1 a 8. Hoje no versículo 1 nós temos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo fala sobre a intimidade com o Deus Altíssimo, fala sobre a proteção certa para quem é fiel. Isso aqui é importante. A proteção que o Senhor dá não é para qualquer um, mas é para aquele que é fiel. Ou seja, de nada adianta alguém deixar simplesmente a Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da sala, como alguns anos atrás se fazia muito frequentemente, né? De nada isso adianta. O que importa para que tenhamos a segurança do Senhor é que tenhamos intimidade com Ele, para que sejamos fiéis à aliança que nós temos com o Senhor. Se temos aliança com Ele, podemos ter garantida a nossa segurança e a nossa proteção diante do esconderijo do Altíssimo. E é interessante que aparece aqui já no versículo 1 dois nomes de Deus, e no versículo 2 aparece ainda mais dois nomes do Senhor. Esses 4 nomes de Deus que aparecem no texto original em hebraico demonstram para a gente o quanto o Senhor é grande e poderoso para também tratar de 4 problemas que aparecem nos versículos 5 e 6 nesse texto aqui, né? Mas vamos tratar aqui do primeiro nome de Deus que aparece nessa passagem, no versículo 1, que é a palavra Elion. O nome Elion aparece nesse texto, mostrando que o nosso Deus é o Altíssimo, e Ele tem um esconderijo, Ele tem um lugar secreto, onde eu posso alcançar proteção, onde eu posso alcançar a bênção. O segundo nome que aparece aqui, nesse texto, no versículo 1, no original em hebraico, é Shaddai. O nome Shaddai, que significa todo-poderoso, onipotente, não é? O Deus cujo poder é suficiente para suprir qualquer necessidade dos seus fiéis. Isso traz um alento muito grande para nós, porque sabemos que, apesar das dificuldades que enfrentamos, o Senhor está conosco e Ele é mais do que suficiente para nos abençoar. No versículo 2, nós temos ainda 2 nomes de Deus revelados aqui, que somados aos 2 do primeiro versículo ficam 4 nomes divinos. No versículo 2 temos o primeiro nome que aparece, que é Senhor, em nossas versões em português, que são a tradução do nome Yahweh ou Yahvé. Jeová também, né? Que é o principal nome de Deus. Esse nome ele foi revelado para Moisés no Antigo Testamento, lá em Êxodo 3,14,
quando Moisés pergunta ao Senhor como ele se revelaria ao povo e também a Faraó no Egito, no momento da libertação da nação de Israel da escravidão. Então Deus falou para ele: olha, você vai dizer que o eu sou que te enviou. E essa palavra eu sou em hebraico é Erie Asher Erie. Eu sou o que sou, não é? Ou mais literalmente na língua hebraica, eu serei o que serei. E é interessante que esse texto mostra, essa expressão na verdade mostra o quanto o Senhor se apresenta como esse Deus provedor da libertação. O que na verdade Deus estava dizendo para Moisés é o seguinte: o que o povo precisar que eu seja, eu poderei ser. Então o povo precisa de um libertador forte, poderoso, eu sou essa pessoa. O povo precisa de um Deus que cuide de cada detalhe com amor e cuidado, eu também sou esse Deus. É o Deus se revelando de acordo com a necessidade que o ser humano tem, não é? Então, Deus se apresenta aqui no Salmo 91, no versículo 2, como esse Yahweh, esse Senhor Todo-Poderoso, o Eu Sou, que nos abençoa. E também aparece o nome Elohim, que é apresentado aqui no possessivo, o meu Deus, né? O meu Elohim. Aquele que tem um relacionamento pessoal, aquele com quem eu posso confiar, porque eu tenho um relacionamento de aliança. Então, toda essa ideia da proteção divina no curso da vida está relacionada à aliança que o servo de Deus tem com ele, tá bom? Então, entenda isso, esse salmo aqui não se refere à proteção divina de um modo geral. Ele se refere à proteção divina àqueles que são fiéis à sua aliança. Sigamos aqui então no versículo 3, que diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui está demonstrando uma relação em que o próprio Deus protetor está trabalhando na vida daquele que confia nele, daquele que tem aliança com ele, né? Daquele que é fiel à aliança com o Senhor. E ele se refere aqui a essa peste perniciosa, que literalmente em hebraico significa pragas de danos. E também se refere aqui ao laço do passarinheiro, que são as armadilhas criadas por inimigos. Essa peste perniciosa se refere aos perigos naturais. Então, Deus está prometendo proteção e livramento completo do fiel. Essa é a ideia aqui nesse versículo. O livramento completo do fiel diante de perigos naturais e diante também de perigos engendrados pelos nossos inimigos. Veja que maravilhoso é esse nosso Deus, né? No versículo 4, nós temos aqui a passagem que diz: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui tem uma figura muito bonita e muito recorrente também na palavra de Deus. Debaixo das suas asas. Essa expressão significa proteção divina com ternura. E é interessante porque que traz essa ideia de ternura. Porque, na verdade, as penas da asa de uma ave, elas são uma proteção mais emocional até, né? Demonstrando ternura, amor. A ideia da proteção forte e firme, ela vem mais tarde, ela vem depois aqui, nesse mesmo versículo, quando o texto fala de verdade. A palavra emet, que aparece no original em hebraico, que é traduzida como verdade, ela na verdade ela significa firmeza, fidelidade. Aqui sim traz a ideia da proteção divina como escudo e broquel, a ideia de força e de firmeza. Então, esse versículo 4 traz para nós essa ideia da proteção divina, tanto terna, carinhosa, amorosa, quanto também uma proteção firme e forte devido a essas imagens aí do escudo e do broquel. Estamos agora aqui na segunda parte dessa mensagem que compreende
os versículos 9 até o versículo 13, tá bom? Essa segunda parte fala da proteção certa testemunhada pelo fiel. A proteção certa, prometida, garantida pelo Senhor, agora é testemunhada pelo fiel. Veja como está aqui no versículo 9, né? Que diz o seguinte: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. É interessante que esse versículo 9 fala do meu refúgio, ou seja, o fiel dá testemunho pessoal da proteção divina de que o Senhor é de fato o seu refúgio pessoal. Aqui é uma relação de confiança, uma relação de aliança estabelecida, e então a proteção é garantida a quem está nessa condição de aliança com o Senhor. Então, essa proteção que o Senhor dá é uma proteção contra pragas, como você pode observar no versículo 10, é uma ajuda dos anjos também, que o Senhor provê essa ajuda de anjos, no versículo 11, você percebe isso, e também é uma ajuda contra demônios. Isso você vai observar no versículo 6, como se encontra na Septuaginta. Aqui nas versões em português, especialmente aqui na versão da Almeida Corrigida Fiel, que eu estou usando como base na leitura nossa aqui, nesse estudo, nessa mensagem, que fala nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nessa peste que anda na escuridão, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, na Septuaginta aparece a expressão demônio, não é? Então, o Senhor nos protege o livramento contra tudo isso, contra pragas, usando os seus anjos e também contra demônios, tá? Por isso ele é o nosso refúgio. É no versículo 9 que diz, ele é o meu refúgio, o nosso refúgio é de forma pessoal, de forma personalizada, tá bom? E tem uma questão linguística interessante aqui, envolvendo o original em hebraico, que você pode olhar no meu vídeo que eu preparei sobre o Salmo 91 mesmo, no meu canal do YouTube. Você pode acessar lá o meu canal chamado Davidson Bignon, e você pode acessar Exegese e Exposição, é uma playlist que eu criei lá. Tem vários versículos, vários textos analisados exegeticamente, e também tem no Salmo 91, eu apresentei ali um material bastante interessante com uma análise gramatical do versículo 9, porque há uma situação exegética ali bastante peculiar. Você poderá inclusive achar ali nesse vídeo do YouTube, você poderá achar o link para você baixar a apostila com todo o conteúdo e a análise completa do Salmo 91, usando os textos em hebraico, e nessa análise exegética mais abrangente do que é que eu vou dar aqui nesse podcast, tá ok? Seguindo então com a nossa análise, estamos agora nos versículos 12 e 13, que esses versículos foram usados por Satanás na tentação do Senhor Jesus no deserto, que você encontra lá em Mateus 4, especialmente os versículos 6 e 7, onde você vai ver Satanás usando esses dois versículos aqui de modo isolado para compor a tentação feita para o Senhor Jesus. Nesse caso aqui, o diabo quis provocar em Jesus o desejo de demonstração sensacionalista da proteção dos anjos. Sim, Jesus denunciou essa ideia como um teste pecaminoso contra Deus. Satanás realmente tentou ludibriar o Senhor Jesus, fazendo com que ele pecasse ao testar a ação divina, enviando anjos para protegê-lo, quando se jogasse lá do cume do templo. E é interessante como o Senhor Jesus percebeu isso e não caiu na lábia do diabo. Ele repreendeu Satanás, mostrando para ele que não deveríamos tentar o Senhor nosso Deus. É interessante você perceber o quanto, muitas vezes, usando a Bíblia de modo inadequado, interpretando a Bíblia de modo incorreto,
a gente pode criar uma interpretação errada e pecaminosa. E Deus não se agrada disso. Por daí a importância de termos instrumentos como esse podcast que você está tendo acesso, com exegese e exposição, com interpretação bíblica adequada, tudo isso visando a glória de Deus. Então, caminhando aqui em nossa exposição, em nosso estudo, nós podemos perceber a terceira parte dessa mensagem, que é a proteção certa assegurada pelo Senhor. Sim, teremos aqui uma percepção nos versículos 14 a 16, que é já o final desse texto, e fala para nós a própria voz de Yahvé se apresentando aqui, a própria voz do Senhor se apresentando e assegurando essa ideia da proteção que foi tratada aqui do versículo 1 até o versículo 13, como nós já vimos, né? Então, no versículo 14 a 16, a gente vê aqui, versículo 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, aqui é Deus falando, né? Também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Uma série de promessas e de segurança apresentada pelo Senhor para dar conforto e confiança àquele que está em relação de aliança com ele, né? Então o próprio Yahvé assegura a sua proteção ao fiel, fazendo 8 promessas aqui. Quais são essas 8 promessas de Yahvé, né? A primeira delas, resgate, que é a ação interventora a favor do justo. Você vai perceber isso na primeira parte do versículo 14. A segunda promessa, segurança. O justo estará a salvo, ou seja, fora do alcance do perigo. A segunda parte do versículo 14. Terceira promessa, oração respondida. A primeira parte do versículo 15 fala sobre isso. Quarta promessa que o Senhor faz a quem é fiel a Ele, né? É o companheirismo na necessidade. A parte B do versículo 15 fala sobre isso. O Senhor também promete livramento. É a quinta promessa que Ele faz. Livramento, o justo estará livre de perigos. É o versículo 14 como um todo, né? Repete sobre essa promessa. Sexta promessa, prova de inocência. E o texto usa uma palavra interessante aqui, que é a palavra glorificação. Ou seja, o justo será glorificado por Deus, no versículo 15, parte D, terceira parte do versículo 15. É interessante que essa palavra glorificação geralmente é usada com referência a Deus, né? A palavra kavod, que é glória, aparece aqui no original em hebraico e diz referência geralmente a Deus em toda a Bíblia. Mas nesse versículo aqui, é Deus dizendo que Ele glorificará quem for justo, quem for fiel à aliança com Ele. Veja que promessa bacana e interessante, né? Sétima promessa, realização pessoal. O justo será saciado com longevidade, com longos dias. Você observa isso no versículo 16, da primeira parte, e também há uma passagem interessantíssima que você pode também abrir depois com calma, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que também trata dessa promessa, onde Deus coloca no coração do ser humano esse desejo pela eternidade, pela vida longeva, né? Essa vida bastante abençoada pelo Senhor. Nós temos também aqui a oitava e última promessa que o Senhor faz àquele que é fiel a Ele, que é a alegria da salvação. Está no versículo 15, na terceira parte C, né? E também está no versículo 16, parte B, que é a segunda parte do versículo.
Então, 8 promessas que o Senhor fez e Ele está assegurando a proteção do fiel a Ele quando Ele faz essas 8 promessas. Mas observe aqui que essas 8 promessas não são feitas aleatoriamente, não é? Ela abrange aquele que é fiel à aliança com o Senhor. E também a gente vai perceber aqui que esse texto trata de 3 características do justo, para que ele seja enquadrado nessa condição de aliança com Deus. Vamos ver aqui quais são essas 3 características do justo. A primeira delas é que o justo possui amor profundo, que o faz querer estar sempre junto de Deus. Está no versículo 14, a primeira parte. Você percebe ali que o justo possui esse amor profundo pelo Senhor. Isso faz com que sempre deseje estar na presença de Deus. Ele, quando se afasta de Deus por algum motivo, ele fica incomodado. Ele quer estar orando, ele quer estar com o Senhor, porque isso é parte do caráter do justo. É interessante a gente perceber o quanto muitas vezes as pessoas da igreja se afastam do Senhor e nem se dão conta disso, nem percebem, não ficam nem um pouco incomodadas com isso. Isso talvez demonstre que essa pessoa está longe dessa condição de estar em aliança com o Senhor. A segunda característica do justo que esse texto aqui apresenta é que o justo vive com Yahvé, à luz do que ele revelou sobre si mesmo, através do nome revelado. Versículo 14, parte B, diz que o justo conhece o nome de Yahvé. Conhece o nome por quê? Porque na cultura antiga, quando se conhecia o nome de uma divindade, isso significa que o fiel tinha um relacionamento mais íntimo, mais próximo, e podia receber favores melhores dessa divindade. Isso na cultura pagã antiga, como se o fiel pudesse controlar a ação da divindade a favor do fiel. Só que, é claro, essa ideia não passa aqui no texto bíblico. Aqui não é a ideia de que o fiel a Yahweh ou a Yahvé pode simplesmente manipulá-lo, como muitas pessoas até tentam fazer hoje em dia. As pessoas tentam manipular, tentam decretar coisas para Deus fazer, como se a palavra de fé da pessoa fosse mais poderosa do que a própria palavra de Deus em agir e fazer um milagre, não é? Isso é antibíblico. O texto do Salmo 91 não nos dá garantia disso. Nós podemos simplesmente estar em aliança com Ele, e aqui a ideia de conhecer o nome de Yahvé é estar em sintonia com Ele, é ter essa aliança íntima com o Senhor. Isso nos proporcionará termos, sim, algum tipo de cuidado especial nessa proteção que o Senhor dá ao fiel, mas entenda, o Senhor faz por amor. O Senhor nos protege por amor, por bênção. Ele não nos protege porque é obrigado, devido a essa situação de aliança que temos com Ele. Mas a proteção do Senhor é garantida porque Ele nos ama em primeiro lugar. Ele nos ama por quê? Porque estamos em situação de aliança com Ele. Isso é muito importante porque transparece grandemente aqui no Salmo 91. E às vezes a gente nem percebe essa relação do Senhor e da proteção que Ele dá com aquele que está em aliança com Ele. E a última característica do justo, a terceira e última, que trata da condição que ele precisa ter para poder receber a proteção do Senhor, é que o justo vive em oração constante. Você vai ver isso no versículo 15, na primeira parte. Aqui você percebe o quanto a oração é importante. Você precisa ter esse amor profundo pelo Senhor, não é uma relação superficial. Você precisa conhecer o Senhor naquilo que Ele próprio revelou do seu nome, na sua palavra, também com experiências especiais com Ele e uma vida de oração constante. Falar com Deus é importantíssimo. Sem que estejamos falando com Deus, nós não estaremos vivendo essa condição, de estarmos em comunhão com Ele,
em aliança com Ele a cada dia. Então, se queremos a provisão de Deus para nossa proteção no curso da vida, precisamos sim ter essas 3 características: amor profundo, conhecer o nome do Senhor em nosso relacionamento com Ele e viver em constante oração. Então, guarde no seu coração essa palavra, esse estudo, essa mensagem. Entenda que só o Altíssimo pode garantir proteção certa. Ele protege aos que estão em aliança com Ele. Jamais se esqueça disso. E eu quero fechar aqui essa mensagem com o texto de Isaías 26, versículo 4, que vai trazer um arremate para nós dessa mensagem que o Senhor está te dando, né? O texto de Isaías 26, versículo 4, você poderá ler na sua Bíblia, que diz assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A nossa confiança no Senhor, na proteção do Senhor no curso da vida, ela pode ser perpétua, ela pode ser para sempre. Por quê? Porque o Senhor é essa rocha eterna. O nosso Deus é essa rocha eterna. A rocha eterna por quê? Porque é uma rocha que não se abala, ela permanece para sempre. Por isso eu posso confiar nele. Percebe que a relação de confiança ela está aqui enquadrada nessa mensagem. O Senhor protege-nos no curso da vida, nos dá livramentos que às vezes a gente nem percebe. E Ele faz isso porque nos ama, porque nós temos um relacionamento de aliança com Ele. E Ele é essa rocha eterna que se mostra confiável. Ele é completamente poderoso para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos dar essa palavra que traz confiança e que traz também consolo ao nosso coração. Diante de tantas lutas que enfrentamos na vida, tanta violência que encontramos no dia a dia, a gente pode ter a certeza de que se estamos em aliança com o Senhor, Ele nos protegerá. Nos protegerá da peste, de problemas naturais, nos protegerá da violência, nos protegerá também de armadilhas criadas por nossos inimigos. O Senhor é aquele que nos abençoa, é aquele que nos protege. Enfim, chegamos ao final da nossa mensagem do Salmo 91. Espero que você tenha gostado e aproveite, assine também o meu canal do YouTube, onde eu também trabalho em vídeo diversas passagens bíblicas, tratando ali a exegese do texto Antigo e Novo Testamento. E também, se você gosta de discussões e receber mais material sobre exegese e exposição, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição também. Você pode participar desse grupo e ser abençoado também com outras passagens, outros vídeos, estudos bíblicos especiais que eu coloco ali. E você pode também ampliar os seus estudos de grego e hebraico justamente nesse grupo do Telegram, tá bom? Esse grupo é gratuito, você pode ser abençoado. Uma outra bênção também que você pode ter é um curso gratuito que eu coloquei na plataforma Udemy, uma plataforma de curso bíblico online, e esse curso chama-se Nova Homilética, como ampliar o impacto da sua pregação para a geração atual. É um curso gratuito, você faz as aulas em vídeo e você pode, ao final, ainda receber um certificado de conclusão. É bem interessante porque ele vai tratar de técnicas atuais baseadas no meu livro chamado A Semente e a Palavra. É, na verdade, um resumo desse livro, que eu escrevi, que tem mais de 400 páginas. E você poderá, então, ao terminar o curso, conhecer as técnicas da Nova Homilética para abençoar vidas, caso você seja um pregador da palavra ou caso você deseje ser um dia. Uma
outra notícia também importante, interessante, é que eu estou preparando um curso de pregação expositiva. Ele estará no ar assim que preparado, é claro, né? Na plataforma Udemy também. Nesse curso eu vou trabalhar as técnicas de preparo de uma pregação expositiva, usando naturalmente a exegese bíblica, porque faz parte, né, do processo da preparação de uma pregação expositiva. Então ali eu vou tratar dessas técnicas usando grego até hebraico, caso haja uma familiaridade, né, com essas línguas originais da Bíblia. E mesmo que você não tenha familiaridade com o grego e hebraico, não há problema. Você pode também fazer uma exegese bastante interessante para o seu sermão expositivo usando apenas a língua portuguesa. Mas existe uma técnica para isso, e nesse curso eu vou trabalhar essa técnica. E depois, mais ainda para frente, eu vou trabalhar ainda a técnica de exegese bíblica mesmo. Eu vou criar um outro curso chamado Exegese Bíblica, que você também poderá preparar os seus estudos de modo muito mais abrangente, né? Num nível bem interessante mesmo e bem profundo, para que você possa tanto pregar quanto também aplicar os seus estudos na sua igreja com uma base bastante sólida na palavra de Deus, tá ok? Então são bênçãos que ainda virão. Fique ligado aqui nesses podcasts, sempre terá material novo aqui, e também no canal do YouTube. E também, se você gosta, assine lá o grupo do Telegram Exegese e Exposição. Será bênção para a sua vida. Um grande abraço, paz e bênção sobre a sua vida e o seu ministério também.